Olá pessoal, me chamo Demetrio Melo, muito bom estar falando com vocês. Gente, vou logo dizendo que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais demorado. Só vai assistir esse vídeo quem for muito guerreiro, só vai até o final desse vídeo quem for realmente aí muito inteligente. Só se você realmente for uma pessoa inteligente, você vai assistir ele até o final, porque nós vamos fazer uma análise do filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, e nós vamos fazer aqui uma refutação dos argumentos que são colocados aqui no filme, tá bom? Muito bem, antes de começar, tá? Vai ser um vídeo um pouco longo, tanto é que eu já peguei foi meu vinho aqui para ficar aqui acompanhando aqui, né, o nosso vídeo. É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro aqui uma coisa com vocês, tá certo? Parece que eu escolhi o dia certo para gravar esse vídeo. Hoje foi demitido o ministro da Educação, né, que se dizia ministro, na verdade, Ricardo Vélez, foi um avanço e também foi feito um retrocesso, porque hoje mesmo foi colocado no lugar dele um tal de Abraham Weintraub. Eu acho que esse é o nome, é assim que se pronuncia, Abraham Weintraub, né? Esse sujeito, ele é um dos seguidores da seita do Olavo de Carvalho, né, do astrólogo Olavo de Carvalho, aliás, errei o nome, né? Olavo de Carvalho. Então o que acontece? O Olavo de Carvalho, ele tem alguns seguidores da seita e esse é um dos principais membros, inclusive parece que ele é um dos principais chefes, né, que comandam a seita aqui no Brasil, né, dizem. Bem, eu queria colocar aqui uma fala dele, tá? Onde ele deixa muito bem claro a estratégia que a direita olavista, Olavetes, adota no Brasil para poder se apoderar, né, do poder. Então fica muito bem claro quando ele fala com as próprias palavras o seguinte, guarde essa informação e fique lembrando dela à medida que a gente for fazendo a nossa análise aqui do filme. O Abraham Weintraub, segundo o site aqui Carta Capital, tá? Colocou uma fala dele que diz o seguinte: quando ele, um comunista, chega pra você com papo de nhonhonhon, xinga, ou seja, ele manda xingar, né? Não é pra você conversar, discutir, trocar ideias, não é pra você, né, interagir de forma intelectual, não. Ele manda você xingar, né? Faz como o Olavo diz pra fazer. Ele, uma pessoa de nível superior, seguindo uma pessoa que não terminou nem ensino fundamental. Então isso já diz tudo, né? E quando você for dialogar, não pode ter premissas racionais, né? Foi muito interessante eu ter visto aqui isso aqui hoje, antes de gravar o vídeo sobre o filme, porque isso mostra o modus operandi da direita no Brasil. Ela é desonesta intelectual, confessa. Aqui, pelas próprias palavras desse novo ministro da Educação, ele deixa muito bem clara essa estratégia deles, da desonestidade intelectual. Não interessa a verdade para eles, não interessa o diálogo, não interessa a racionalidade nem a ciência. Você deve xingar e rebaixar o outro, não é? Então por quê? Porque ele sabe que se você levar a discussão para o plano racional, se você levar a discussão para um ambiente do diálogo, tá certo? Do contraditório, eles vão perder. Eles vão perder porque as teses deles são insustentáveis, né? Ninguém consegue sustentar por muito tempo que a Terra é plana, como o Olavo diz, que o Newton é burro, né? Que vacina faz mal. Então, esses membros dessa seita, a tática deles, né, a estratégia deles, a estratégia de guerrilha deles, né, é essa estratégia mesmo fascista, né, de não ouvir, de xingar, de atacar, de não dialogar. Então, gostaria que você guardasse essa informação aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com a forma como as pessoas que produziram, tá certo, esse filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, né, a estratégia é a mesma. É de se colocar o outro o que no plano do negativo, né? Não é de dialogar ou de mostrar vertentes para absolutamente nada, ok? Muito bem, então vamos começar aqui. Um ex-aluno meu, ele me mandou esse vídeo, tá? E ele sugeriu que eu fizesse aqui uma análise desse filme. E eu pensei assim bastante se eu deveria realmente fazer ou não. 2 horas de filme, eu caramba, vou perder 2 horas da minha vida. Mas eu pensei bem e imaginei o seguinte, bem, pode valer a pena, pode virar aí uma ferramenta importante de arma contra, né, na luta contra os defensores da tortura, os defensores, tá certo, da ditadura, do autoritarismo, das pessoas que são contra, tá certo, aí os direitos básicos do ser humano, e quem sabe isso se torna uma ferramenta aí de luta bastante significativa. Então espero que você faça bom proveito, passe o dia organizando esse vídeo hoje, espero que você goste, tá bom? Muito bem. Começando pelo nome aqui do
do site, né, que promoveu aqui esse, esse filme, né, chamado Brasil Paralelo. Eu acho que esse nome é muito feliz, eu acho que eles acertaram muito bem nesse nome, Brasil Paralelo, porque de fato, como dá para ver pela fala aqui do novo ministro da Educação, o Abraham, certo? Eles realmente vivem num mundo paralelo, né? Eles não vivem na realidade, eles vivem num mundo deles, num mundinho deles. Por isso que qualquer coisa que possa furar essa bolha deles, para eles significa uma ameaça. Se alguém ameaça discordar do Olavo, se alguém ameaça pensar de forma diferente, se alguém ameaça ter uma outra ideia no grupo dos Olavetes, ele é rechaçado, xingado, chamado de comunista. Você não pode ter um outro pensamento, você não pode pensar diferente, né? Então, na verdade, eles vivem num mundo paralelo, muito paralelo mesmo, sabe? Parece que num outro universo construído só para eles, onde só eles têm razão. Então, parabéns, vocês acertaram no nome, tá certo? Brasil paralelo, mundo paralelo, tem tudo a ver, sabe? Muito bem. Aí começa com um cara branco, de classe média, falando ali e tal, certo? Muito bonito, dizendo que não recebem dinheiro público. Bem, não recebem dinheiro público, né? Certamente deve receber dinheiro de empresas, não é? Que financiam esse tipo de projeto aí bizonho. Porque, como todo mundo sabe, muitos empresários durante a ditadura militar financiaram a ditadura, né? Inclusive assistiam a torturas ao vivo ali, financiaram esse tipo de esquema, né? Que vai completamente contra aquilo que a gente conhece, né, por humanidade. Então, não me surpreende nada que eles tenham recebido dinheiro de empresas aqui, de grandes empresários comprometidos, tá certo? Com a ditadura, o autoritarismo no nosso país, tá certo? Não tenho dúvidas. Para poder produzir um filme desse aqui, tendo que viajar para fora, certo? É grana. Muito bem. Eles começam um monte de fala criticando as universidades públicas, porque a censura nas universidades, porque eles tentaram passar esse filme em algumas universidades, alguns ambientes democráticos, e obviamente foi realmente censurado, né? Porque é aquela história, não se deve ser tolerante com os intolerantes. Como é que você vai dar voz e vez, tá certo, para o nazismo, para o fascismo? Como é que você vai tentar justificar a barbárie? A barbárie não se justifica, a barbárie se combate. Então, eles ficam com esse mimimi aí logo no começo do filme, né, querendo o direito de, tá certo, enaltecer a tortura. Evidentemente foram barrados, né? Ainda bem. Muito bem. Ele fala também que quem não viveu o período histórico não pode falar do período, tá certo? Ora, se quem não viveu um período histórico não pode falar de um período, então não se pode falar de Roma? Não se pode falar da Idade Média? Não se pode falar do Egito Antigo? Só isso aqui já demonstra o amadorismo desse pessoal. Só aqui demonstra o amadorismo de quem produziu isso aqui. Né? Se é que foi feito de forma profissional, porque amador é o profissional que faz as coisas mal feito, né? Então isso aqui é típico de coisa feito por empresário de forma ideológica, sem nenhuma fonte historiográfica confiável ou trabalho historiográfico sério, né? Porque, obviamente, que o historiador ele reconstrói, entre aspas, né, reconstrói a história por meio das fontes históricas. A história, se for assim, então vamos acabar com a história. Não existe história, ninguém vai poder falar de nada, né? Que já passou, muita gente não viveu. Quem é que tá vivo mais de 100 anos para falar da Segunda Guerra Mundial? Quase ninguém. Então, que ideia idiota, né? Bem, aí ele vai falando, colocando o contexto da Guerra Fria, que a Rússia, né, comunista, que dominava 15 países, a Rússia comunista não dominava 15 países. Né? A Rússia sempre foi formada por aqueles povos desde o Império Russo, desde o czar, que essas nações, tá certo? Inclusive ele usa o conceito errado de país, não é país, tá certo? País é a junção do território com o povo, e não eram países independentes, nunca foram, eram povos e nações que viviam dentro do território russo. Então eles usam o conceito errado, tá certo? Não é país, tá equivocado, e, certo? Aqueles povos sempre estiveram morando naquele mesmo território geográfico que compunha já o Império Russo, né? Desde de muitos séculos antes do czarismo, ok? Muito bem. Ele fala, né, coloca lá um ensaio do brutal assassinato da família Romanov, né, como se eles estivessem preocupados com o assassinato da família Romanov, certo? Ou então eles nunca ouviram falar de Domingo Sangrento, que foi um dos eventos que
o czar mandou executar e mandar matar várias pessoas que estavam aí protestando contra eles, e foi um de vários eventos, na verdade. Então é um argumento chulo. Ele quer dizer o que com isso? Que não deveria ter sido executado o Luís XVI e a Maria Antonieta durante a Revolução Francesa? Ou então sei lá, que o Carlos II não deveria... aliás, que o Carlos I não deveria ter sido executado durante a Revolução Inglesa? Né? Então o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Então ele coloca como se fosse uma revolução... Não é pacífica não, meu amigo. Soviético inventa um plano de implantação do comunismo no mundo. Bem, isso aqui, tá certo? Isso aqui não deixa de ser verdade no tocante ao seguinte. Chega até a ser óbvio, né? Porque o Marx ele já falava no seu manifesto do Partido Comunista e em outras obras que, na verdade, o socialismo deveria ser uma tarefa mundial. Inclusive o Trotsky defendia isso aí claramente, né? Aliás, essa foi uma das principais, digamos, discordâncias entre o Trotsky e o Stalin, porque o Stalin acreditava que seria possível construir o socialismo num só país e o Trotsky queria expandir o socialismo. Então, é uma coisa que está na própria teoria marxista, não tem nada de muita novidade, né? Eles falam que os Estados Unidos foram os responsáveis pela vitória contra o nazismo, né? Bem, foram um dos responsáveis, né? Ou vocês não estão lembrando de Leningrado, ou vocês não estão lembrando de Stalingrado, né? Então, detalhe, os Estados Unidos só entrou na guerra bem depois. Os soviéticos já estavam no cacete com os nazistas há muito tempo, né? Desde 1941, com a Operação Barbarossa. Então, ou seja, para variar os liberais aqui do Brasil, porque esse Brasil paralelo, ou mundo paralelo, tanto faz, tá certo? É um instituto liberal financiado por dinheiro daqui e de fora, eu não duvido também, tá certo? E que tem aí os interesses atrelados a interesses norte-americanos também, tá? Muito bem. Eles apresentam aqui várias falas do William Vac, que é um jornalista da Globo, tá? William Vac é um anticomunista aí, digamos... Fica na disputa entre ele e aquele outro lá, que eu esqueci o nome, tá? Que dizia isso e uma vergonha, né? Ou seja, ele fica entre ele e o outro lá, né? Querendo disputar quem é mais anticomunista, o Alexandre Garcia. Então o que acontece? Ele dizendo que só houve comunismo no leste europeu, tá certo? Nos países onde não teve a intervenção da União Soviética, né? Isso aqui não é verdade. Não é verdade porque a Iugoslávia, né, sempre manteve, por exemplo, a sua autonomia em relação à União Soviética e era um país que não fazia parte do Pacto de Varsóvia, tá certo? E se manteve aí, tá certo, na parte dos países não alinhados. Então é errado isso aqui, não tem nada a ver, tá certo? Os soviéticos dividem a Alemanha. Os soviéticos não dividiram a Alemanha sozinhos. Né? Então, ainda no decorrer da Segunda Guerra Mundial, certo? Com as conferências de Potsdam, né? Principalmente com a conferência de Potsdam, quando se decidiu ali, tá certo? Entre as principais lideranças, né, ali aliadas contra os nazistas, então ali mesmo já se decidiu como é que ia ficar, tá certo? A questão da Alemanha. Então, ou seja, os mandatários dos Estados Unidos, da Inglaterra e o Stalin da União Soviética, tá certo? Já antes do final da Segunda Guerra, na Conferência de Potsdam, já decidiram comumente, não só a União Soviética, como é que iria ficar aí a situação da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, e ela foi dividida nesses parâmetros em zonas de influência, ok? Só não havia sido construído ainda o Muro de Berlim, vai ser construído bem depois, mas as decisões de influência de área já havia sido decidido, ok? Muito bem. Uma coisa interessante que a gente pode perceber no filme todinho é que você tem a opinião de presidente de Instituto Liberal, Instituto Mises, eu não sei o que, jornalista, eu queria entender o que é que esse pessoal tá fazendo nesse filme, tá certo? Falando sobre isso, sobre esse assunto, eu não entendo, né? Mas mais absurdo do que isso é o Olavo de Carvalho aparecer, tá certo? Nesse filme. Porque eu não entendi ele tá aparecendo, porque ele se diz astrólogo, tá certo? Ele é professor não sei de que, dizem que ele é professor. Professor para mim é quem tem licenciatura, quem tem diploma. Eu tenho um diploma. Eu sou historiador de formação. Ele é o quê? Ele é formado por onde? O diploma dele é de onde? Então
eu queria entender isso, né? Ele fez previsões, é isso? Ele como astrólogo? Não estou entendendo, né? Então uma pessoa que... Imagina que eu vou falar sobre, tá certo? Sei lá, eu vou falar sobre Segunda Guerra Mundial. E eu trago aqui, tá certo, um aluno do segundo grau. Acho que até um aluno do segundo grau tem mais autoridade para falar de Segunda Guerra Mundial do que o Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho não terminou nem o ensino fundamental. Então, qual é a autoridade que ele tem para falar disso? E ele aparece várias vezes no filme para fazer não sei o quê, tá certo? Vou já desmascarar isso aí também. Muito bem, aparecem alguns historiadores, claro, também, né? Eles compram algumas pessoas aí, tá certo? Com certeza foram muito bem pagas para estar dando aí seu depoimento nesse filme, ok? E esses aí colocaram a cabeça, enfim, na guilhotina da história. Esses aí vão ficar desmoralizados por muito tempo, né? Eu jamais colocaria meu nome num filme desse, mas esses aí tiveram a coragem de colocar. Muito bem, então o que acontece? Na verdade, o filme ele pratica comumente, tá certo, a tática da desinformação. Né? A tática da desinformação. Não estou dizendo que o filme é completamente mentiroso, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o filme ele é completamente enviesado, ok? Eles se utilizam de uma documentação primária, tá certo? Praticamente única, tá certo? Dos arquivos da antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, tá? E desses arquivos falam sobre espionagem aqui no Brasil. E fica uma coisa meio que óbvia, né? Você tá na época da Guerra Fria, espionagem, né? 007, então não tem nada de muita novidade nisso aí. Sim, tinha espião soviético aqui, claro que tinha, caramba. Que ideia é essa, boba, né? Tinha espião nos Estados Unidos, tinha espião na União Soviética, tinha espião no mundo todo. Então, é uma coisa meio sem sentido, né? É claro que tinha espião aqui, e daí? Né? Agora, se isso de fato organizou alguma guerrilha de fato para tomar o poder, é aí que está a questão. Né? Muito bem, Cuba caiu nas mãos de Moscou, certo? Sim, Cuba foi muito influenciada por Moscou, teve ajuda, né, da União Soviética, também não há nada de muita novidade isso aqui. A Cuba ajudou a treinar muitas guerrilhas aqui na América Latina, se sabe disso também, sim, é verdade, ok? Muito bem. E ele fala, tá certo, sataniza a KGB, tá certo, dizendo que a KGB, ela vigiava as pessoas e tal. Engraçado, quando ele falou da KGB aqui, eu lembrei da NSA americana. Inclusive eu tenho até um livro ali, do Edward Snowden, tá certo, que fala sobre como a NSA americana vigia não só cidadãos comuns do mundo inteiro, como também autoridades do mundo inteiro, tá certo? Então, ou seja... Parece que a NSA americana hoje, ela substituiu a KGB, porque até um e-mail que a gente manda aqui, com certeza eles sabem do conteúdo também, né? Muito bem, professor Olavo de Carvalho, já falei, ele é professor de quê? Não entendi, ele é formado em quê? O diploma dele é por onde? Porque eu saiba, ele não terminou nem o fundamental. Ele é astrólogo, tá certo? Nunca fez uma previsão que acertou, certo? E por isso ficou fazendo um monte de coisa aí. Muito bem. Então, só eu dizer que esse filme tem a participação e comentário do Olavo de Carvalho, eu já podia parar por aqui e não falar mais nada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não tenho certeza que o estudo evitará um outro regime totalitário. A humanidade sempre inventa novos jeitos. Isso aqui foi um comentário que foi feito de um pesquisador lá, tá certo? Dizendo que ele não tem certeza, tá certo? Que o estudo dessa época pode evitar um novo regime autoritário. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque realmente com toda a educação marxista, né, que o Brasil teve, com toda essa coisa gramsciana que eles dizem que o Brasil teve, engraçado como o Bolsonaro ganhou. Então, também é outra coisa que eu não entendi, tá certo? Muito bem, olha só a viagem dos caras, né? Dizendo que o Juscelino Kubitschek, dizendo que foi um tal de Alexandre Borges aqui do Instituto Liberal Brasileiro. Isso aqui também já diz muita coisa, né? São os mesmos grupos liberais que financiaram a ditadura militar e que financiaram a tortura no Brasil durante a ditadura militar. São esse mesmo tipo de gente que é capaz até de assistir tortura ao vivo, porque
É esse tipo de pessoal que fomenta, tá certo, esse tipo de cenário no nosso país. Olha a loucura do cara. O cara dizendo que o Juscelino Kubitschek construiu Brasília, chamou o Oscar Niemeyer para construir Brasília e tal, não sei o quê. O Oscar Niemeyer era comunista, ele era stalinista assumido, marxista-leninista e tal, não sei o quê. Sim, ele realmente era. Mas a viagem dele do Olavo dizer que Brasília foi construído seguindo um plano comunista, de arquitetura socialista, de domínio socialista, eu não sei que droga eles andaram fumando, mas, sabe, tiraram o Rio de Janeiro, Olavo dizendo, de perto do povo, colocaram Brasília lá no meio do Brasil. Eles não sabem que o projeto de Brasília é um projeto que vem desde o Império. Dom Pedro II já tinha a ideia de construir Brasília. Então isso aqui não é ideia do JK, não. Foi uma ideia que nunca foi tirada do papel e o JK teve a coragem de construir Brasília. Né? E JK aliado com os comunistas criando um plano arquitetônico, meteram o comunismo até na arquitetura. Né? Ou seja, até a forma como o concreto era colocado, né, dizia se você era comunista ou não. Bem, vai entender. Beleza, certo? O filme ele é cheio de contradições, né? Em alguns momentos ele fala que o Jango tinha uma simpatia pelo socialismo e comunismo, depois ele diz que o Jango era um trabalhista. Jango nunca foi comunista, né? O Jango vinha da tradição varguista. Jango era no máximo um trabalhista. Uma pessoa que estava ali ligada, né, para quê? Para criar melhores condições de trabalho, salário, tá certo? Para as pessoas. Né? Então a elite estava com medo disso, de perder privilégios, como até hoje ela tem. Né? Como até hoje ela não quer reforma agrária, até hoje a elite não quer pagar impostos, até hoje ela não quer divisão da riqueza, uma melhor, né, digamos, uma melhor equidade social. Ela quer viajar para a Suécia, ela não quer que o Brasil se torne uma Suécia. Né? Bem, então o que acontece? Então, eles passam o filme todo tentando, né, justificar que o Brasil estava sob uma ameaça comunista, que era necessário o golpe, que o Francisco Julião formou uma guerrilha, tá certo? Que desde 1963, o Olavo dizendo que já tinha guerrilha organizada no Brasil, que estava um ambiente de efervescência política, sim, é verdade, estava um ambiente de muita efervescência política, greves, manifestações, havia agitações no exército, sim, mas não havia indicativo absolutamente nenhum de que havia uma guerrilha organizada para derrubar o poder, quem sabe até o próprio João Goulart, e implantar o comunismo no Brasil, né? Isso é tão realista de um jeito, tá certo, que, por exemplo, se realmente, tá, havia uma guerrilha organizada desde o início da década de 60 no Brasil, se o Francisco Julián, por meio das ligas camponesas, tinha formado uma guerrilha organizada, por que essas guerrilhas só foram aparecer pós-68? Por que não se tem indício de combate a essas guerrilhas, mesmo a partir de 64 a 68, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada? Né? Onde é que estão os presos desse período de 64 a 68? Cadê esse pessoal que lutou de forma armada? Porque se eles já estavam prontos ainda no governo do João Goulart, era para eles terem atuado desde 64. Eles ainda foram treinar isso, porque é isso que ele deixa entender. Não, ainda foram treinar e tal. Então não se sustenta essa tese, ok? Então eles passam a justificar o quê? Né? Olha só, que era necessário os militares tomarem o poder porque estava uma agitação militar muito grande, né? Então o Jango estava na China quando o Jânio renunciou, né? O Jango volta, tá? E se resolve ali, tá certo? De alguma maneira criar um ambiente onde o Jango possa, tá certo, voltar para o Brasil e não ser aí, digamos, retirado do poder, e se implementa no Brasil em 61 aí, né, pela segunda vez um regime parlamentarista. Então o que acontece? Esse regime parlamentarista tira poderes do Jango, né? Durante todo o filme eles falam o seguinte, que o povo todo, inclusive em algumas partes ele diz todo o Brasil, meu amigo, um historiador jamais falou uma coisa dessa. Um historiador ele tem muito cuidado, né, com generalizações. Jamais se pode dizer todo o Brasil estava do lado, né, dos militares. Todo o Brasil estava do lado do Jango. Isso é um absurdo. Não se fala isso. Tudo, todos, generalizações não se deve fazer na história. Isso é errado, tá? Você não tem como garantir isso, ok? Então o que acontece? Bem,
O fato é que um plebiscito foi feito, né, em 63, então o Jango, ele toma novamente os poderes de presidente, o Brasil volta a ser um presidencialismo e o Jango retoma aí os poderes. A questão que eu quero deixar em aberto aqui é o seguinte, quem souber responda. Se o povo, como eles falam no filme, se todo mundo não queria o Jango, se todo mundo estava com medo do comunismo, se todo mundo, tá certo, estava querendo que os militares tomassem poder, então me respondam, como é, certo, que o Jango vence, de certa forma, um plebiscito que as pessoas sabiam que o poder ia ser devolvido a ele? Se todo mundo estava com medo, se o Brasil estava com medo, se ninguém queria o Jango, se estava todo mundo, como eles falam do lado dos militares, como é que o plebiscito da volta do presidencialismo, que todo mundo sabia que ia dar poderes ao Jango para fazer as formas de base, tá certo? Por que ele ganhou então esse plebiscito? Como é que se explica isso, né? Então, é uma coisa que não faz sentido, né? Porque se estava todo mundo com medo, se a maioria da população estava contra o Jango, como é que ele vence esse plebiscito? Então, é uma boa pergunta, não é verdade? Muito bem. Vamos lá. Jango e as reformas de base, certo? Eles afirmam aqui que as reformas de base elas tiveram orientação da KGB, tá certo? Eles falam também que os partidos comunistas de todo o mundo eles recebiam orientação de Moscou, da União Soviética. Isso é bem verdade, certo? E muito mais verdade até a década de 50. Até a década de 50. Por quê? Quando Stalin morre, tá certo? O Comintern, que era a organização que, digamos, centralizava aí os partidos comunistas do mundo todo, enquanto Stalin era vivo, então havia realmente um poder mais, digamos, de influência efetiva sobre os partidos comunistas do mundo todo, né? Então, com o 20º Congresso do Partido Comunista na década de 50, onde Khrushchev ele denuncia os crimes de Stalin, muitos partidos comunistas do mundo todo entram em cisão. Inclusive o Partido Comunista Brasileiro aqui no Brasil. Inclusive Carlos Marighella, certo? Junto com os comunistas, foram uns do que criaram disenções dentro do próprio partido. Porque alguns seguiram a linha stalinista, né? E alguns romperam com essa visão de influência soviética. Então isso ainda na década de 50. Então, na década de 60, certo, essa influência da União Soviética sobre os partidos comunistas do mundo, ela já não era tão forte como era na década de 50. Então, ela havia se diluído muito após a morte do Stalin, ok? Então, isso aqui também não se sustenta, esse controle, né? Não, a União Soviética aperta o botão e o PCB aqui obedece. Então, a coisa nunca foi bem assim, na verdade. Na década de 50 aí que não vai ser mesmo, tá bom? Muito bem. O que poderia gerar a continuidade do governo? E se... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A história ela não trabalha com e se. E se Hitler tivesse ganho a guerra? E se, sei lá, os Estados Unidos não tivessem jogado as bombas sobre o Japão? Né? E se isso? E se aquilo? Meu amigo, na história não tem se. A história não fala do que poderia ter sido. Se o Brasil não tivesse dado... se os militares não tivessem dado o golpe em 64, hoje o Brasil era um país comunista. A história trabalha com o que foi, não com o que poderia ser, né? No e se tem muita coisa, é especulação, mas isso não é de se admirar isso aqui, porque um filme que se presta o papel, né, de ter o Olavo de Carvalho como comentador, isso aqui é coisa de astrologia, né? A astrologia, sabe, faz muito isso aqui. E se você fizer isso, seu futuro vai ser assim. É uma coisa bem de astrologia mesmo, né? É impressionante. Muito bem. A Central do Brasil, né? O comício da Central do Brasil em 1964, que o Jango, né, lançou aí as reformas de base e pressionou o Congresso mesmo. Sim, isso é verdade. Jango pressionou o Congresso. Jango trouxe a população, tá certo? Incentivou a população a ir às ruas para poder exigir essas reformas de base para que elas fossem votadas, tá certo? Ele está dizendo aqui, isso não era democrático. Não era democrático o povo participar do processo? Não estou entendendo. Não era democrático o Jango incentivar o povo a exigir seus direitos? Isso não é democrático? Não é democrático fazer greve? Não é democrático fazer manifestação? Não estou entendendo. Democrático é tomar o poder, fazer manifestação não é democrático, né? Então,
É um conceito meio bifurcado aí, né? Muito bem, lá pelas tantas aparece aquela voz, né, do Cid Moreira, aquela voz de radialista, né? Isso aqui é um outro defensor fervoroso, tá certo? Do capitalismo, do anticomunismo, certo? Exaltando o golpe militar, que ele chama de revolução. O termo revolução, ele é muito utilizado de forma inadequada na história. Revolução é tudo aquilo que muda de forma radical ou estrutural uma sociedade em termos políticos e econômicos. Por isso nós falamos revoluções inglesas, por isso nós falamos Revolução Francesa, Revolução Russa, porque elas mudam estruturalmente as bases políticas, econômicas e sociais de uma sociedade, tá certo? Então a Revolução de 64 mudou o quê? Né? A Revolução de 64 mudou o quê? De estrutural. Até hoje tá para saber, né? Muito bem. O Olavo nega que a CIA, certo, tenha tido participação no golpe de 64. Você acha mesmo que os Estados Unidos ia deixar, tá certo, a América Latina solta, né, em plena Guerra Fria, né? É uma contradição grotesca. Cara, até os outros comentadores, é impressionante isso, até os outros comentadores que não são historiadores, não sei nem o que estão fazendo lá, até eles falam coisa mais com sentido do que o Olavo. É impressionante isso. Até esse indivíduo aqui, presidente do Instituto Liberal, esse tal de Alexandre Borges, né? Esse tal de Rafael Nogueira aí, que é um dos historiadores que aparecem, né? Enfim, e o outro do Instituto Mises aí, esses empresários aí, até eles falam coisa mais com sentido do que o Olavo. É impressionante isso, né? Então, ele dizer que os Estados Unidos deixou o processo correr por si mesmo é uma grande contradição, porque no começo do filme ele fala que, certo, estava havendo a Guerra Fria e as duas superpotências estavam disputando influências de poder. Então o filme ele passa o tempo todo em contradição. E os comentadores do filme, inclusive o Olavo, é um dos que mais contradizem o próprio filme. É impressionante um negócio desse. O próprio Olavo contradiz o filme. Né? Porque se a CIA não teve participação nenhuma, se os Estados Unidos não teve participação nenhuma, então que diabo de Guerra Fria é essa onde não havia essa disputa, que não fosse direta? Né? Mas como que foi indireta, como a gente já sabe. Então não faz sentido. Né? Bem, a partir de agora eu vou dizer aqui para vocês os tempos aqui dos filmes, tá certo? De onde aparece aqui, porque eu não tinha colocado aqui em que minutos aparecem as falas, tá bom? Aí depois foi que eu passei a colocar, eu vou dizer aqui para vocês. Muito bem, em 1 minuto e 12 o cara usa o termo assim, meia ditadura. Meia ditadura? Meia ditadura? O que é meia ditadura? Não entendi isso aqui. Meia democracia, meio totalitarismo, né? Não, o stalinismo foi meio totalitarismo, foi total. Meu amigo, que conversa é essa? Ou é ditadura ou não é? Ou é meio totalitarismo, sabe? É meia ditadura. Bem, Castelo Branco eleito de forma democrática? Eu não lembro de ter tido eleição direta para presidente aqui para chamar de democrático. A não ser que eles entendam democrático por outra coisa. A não ser que eles entendam democrático pela não participação do povo. Talvez seja isso, né? Bem, os direitos políticos foram tirados de forma necessária. Afinal de contas, não é? O problema não é, certo, a ditadura em si. Parece que é isso. Foi tudo necessário. Então, eles não têm problema nenhum com o fato de ter tido tortura, com o fato de ter tido assassinatos, eles não estão preocupados com o fato de direitos políticos terem sido cassados, certo? Porque essa palavra necessário quer dizer muita coisa, e ela pode justificar muita coisa. Eu posso dizer que foi necessário o Holocausto. Eu posso dizer que foi necessário Stalin matar quem mandou matar. Eu posso dizer que foi necessário Pinochet matar 30 mil. Então, quem vai dizer o que é necessário ou não? Então, tudo bem, eu vou dizer aqui, foi necessário o Holocausto. E aí agora, como é que fica? Né? É assim simples as coisas? É só dizer que é necessário? Não é? Ou a gente vai tratar as questões fundamentais? Ou seja, direitos humanos não são questões discutíveis. Não é? O Holocausto foi um absurdo. Ou a gente vai relativizar a barbárie? Porque se a gente relativizar a barbárie daqui, nós podemos relativizar qualquer barbárie. A do stalinismo, a do Pinochet, a do nazismo. Qual a diferença? Não é verdade? Muito bem. O bipartidarismo era uma oposição consentida. Sim,
de certa forma, né, a existência da Arena como partido do governo e do MDB como partido de oposição, de certa forma, era aí, né, uma oposição de fato, digamos, consentida nesse contexto da ditadura militar, né? Ou seja, uma oposição para dizer. Eu acho que isso explica um pouco o que eles falaram aqui no 1 minuto e 12 sobre meia ditadura, se é que isso existe, né? Bem, Olavo disse que, né, foi um golpe dentro do golpe, 1 minuto e 17 de filme, né? De certa forma, sim. Acho que foi a única coisa, digamos, correta que ele falou aqui. De fato, 68 foi, né, o AI-5 foi um golpe dentro do golpe, de certa forma, né? Bem, eles falam sobre a necessidade de institucionalizar, né, o regime, ou seja, no 1 minuto e 18 eles falam que o AI-5 foi uma forma de institucionalizar o regime militar, porque estava aí uma coisa meio que solta, ninguém sabia qual rumo, né, certo que a coisa ia tomando, então era necessário, de certa forma, institucionalizar aí a ditadura. Muito bem, né? O que acontece? Eles chamam o tempo todo os guerrilheiros de terroristas, né? Terroristas, assaltantes, bandidos, né? E tal, tal, tal. Muito bem. Ora, terrorismo. O que a gente entende por terrorismo? Se a gente for aos conceitos gerais do terrorismo, do que é uma ação terrorista, o terrorismo ele atinge, ele age de forma indiscriminada, né? Ou seja, por exemplo, nós vemos aqueles homens bombas nos países árabes, às vezes, que se explodem no meio do metrô, no país europeu, sei lá, né? Que atiram num monte de gente, né? De forma indiscriminada, como por exemplo aconteceu na Nova Zelândia recentemente. Então, isso de certa forma é um ato terrorista, porque ele não escolhe o inimigo, né? Embora muitas vezes ele tenha um inimigo. Eu estou lutando contra o governo X, certo? Aí eu pego e explodo uma bomba no metrô. Eu sei que aquilo vai atingir gente que não tem nada a ver. Isso é um ato terrorista. Eu estou agindo de forma indiscriminada. Eu estou matando, ferindo pessoas, até crianças, que não tem nada a ver. É o que os Estados Unidos vivem fazendo, tá certo? Nos países que eles invadem. Eles explodem hospital. Se a gente entende por terrorismo isso, eles explodem, tá certo? Digamos, escolas. Dizem que foi engano, né? Então, eles não escolhem alvo, para falar a verdade. Então, ou seja, as ações dos guerrilheiros no Brasil, elas tinham alvos bem determinados, né? Ninguém sequestrava uma pessoa que era rica, mas que não tinha nada a ver com o governo para pegar dinheiro, né? Então, os assaltos a bancos, os sequestros que houveram, eles tinham alvos bem definidos. Demétrio, mas isso não é errado? Veja bem, certo? Nós não podemos cometer o anacronismo de entender as coisas de forma isolada, tá? Você tem um grupo de pessoas que tomaram a decisão, se é certo ou errado ou não, a história, né, vai mostrar, tá certo? Tomaram a decisão de partir para a luta armada a partir de 68, né? Ou seja, com a AI-5 ninguém podia falar nada. Havia censura, se você criticasse o governo você era preso, você era torturado, né? Claro que nem sempre que você criticava isso acontecia com todo mundo, certo? Eu não vou cometer o erro deles de generalizar as coisas, tá? Claro que a tortura não era para todo mundo que criticasse, mas a tortura acontecia. E é aquela questão, meu amigo, ou seja, entre aqueles que você procura, tá certo? Você acaba atingindo pessoas que não tem nada a ver. Isso é terrorismo. É você pegar crianças que uma ditadura pegou e torturou. Né? Qual foi o crime do Vladimir Herzog para ele entrar na delegacia com as próprias pernas e sair morto de lá, tá certo? Dizendo aos militares que foi um suicídio. Quem é o imbecil que vai acreditar que o Herzog se suicidou dentro da prisão? Quem é o idiota que vai acreditar numa coisa dessa, né? Então o que acontece? Bem, os militares são tão burros que nem forjar a sua direita eles sabiam. Né? Ou seja, quem vê a foto do Vladimir Herzog vai ver que ele claramente foi, né? Ele foi morto e pendurado na prisão. As pernas dele dobradas no chão ainda. Então, são muito idiotas, né? Bem, o que acontece? Houve aqui, né, assaltos a bancos? Sim, houve. Né? Como é que você acha que eles iam comprar arma? Como é que você acha que ia combater a ditadura? Então,
entenda, é uma decisão difícil de ser tomada, tá certo? O PCdoB, que nasceu em 68 e formulou a guerrilha do Araguaia, 68, tá, Olavo? Não, a guerrilha só vai aparecer aí, não tinha ações armadas antes disso, ok? Então, o que acontece? As ações, né, de expropriação de banco, de assalto a banco e essas coisas que aconteceram, os sequestros, né, evidentemente você não pode comparar a força de um bando de gato pingado, porque as guerrilhas eram isso, essa que é a verdade, um bando de gato pingado, de gente mesmo corajosa, para não dizer maluca, que teve a coragem de pegar em arma para lutar contra o exército. Né? Não tinha um apoio popular. Então eles foram muito corajosos e muito loucos ao mesmo tempo de fazer uma parada dessa. Né? E tinham que fazer determinadas ações para financiar a guerrilha. Né? Evidente. Então você não tem como comparar a força do Estado contra a força de... Sendo que o Estado tinha inteligência, tinha aparato, tinha dinheiro, tinha tudo. Não é? Então, você chamar isso de guerra civil, ele vai chamar de guerra civil é o que acontece na Síria, meu amigo. Você tem dois grupos muito bem armados e os dois brigam. Então você chamar guerra civil, 50, 60 pessoas, 70, 80, como foi na Guerrilha do Araguaia, chamar isso aí de guerra civil, né? Então é de uma estupidez enorme. Né? Olha, foi uma guerrilha muito mal, na verdade, composta, na verdade. Muito bem. Então o que acontece? Certo? Nós temos aqui o sequestro do embaixador alemão von Hollenberg, né? Em 11 de junho de 1970, e nós temos aqui Charles Burke, tá? Que foi o embaixador americano que foi sequestrado em 4 de setembro de 1969. Veja, as ações armadas, os sequestros que aconteceram foram após 68. Você não vê ações armadas nem sequestros antes de 68. Não havia guerrilha, não havia ameaça comunista. Poderia haver uma intenção, um sonho de fazer isso, não é? Mas não havia guerrilha organizada. É mentira. Né? Tanto é que as ações armadas só vão aparecer pós 68, como indica muito bem aqui as principais ações das guerrilhas, tá certo? Durante o regime militar, ok? Muito bem. O filme se contradiz nos conceitos, no 1h22, tá certo? Em 1h22, ele chama terrorista, bandido, assassino, revolucionário. Né? Afinal, é bandido, é revolucionário, é assassino? Né? O que é a verdade? Né? Ele coloca aqui o seguinte, numa hora e 23, o Fernando Gabeira e a Vera Magalhães, tá certo, aparecem dizendo aqui que, na verdade, eles queriam sim uma ditadura. Né? Eles queriam implantar uma ditadura, certo? Bem, o comunismo, o socialismo, a base dele não tem, certo? É muito difícil, na verdade, eu não vou dizer que não tem, porque já se tentou fazer e nunca se fez de fato, né? Mas os regimes comunistas que existiram, de fato, eles foram autoritários. Entretanto, na teoria do Marx, não havia como ser diferente. Por isso que o Marx dizia da ditadura do proletariado. Porque dois eventos que provam isso é exatamente o exemplo do Brasil e do Chile. Né? Por que havia que ser uma ditadura do proletariado? Porque o marxismo-leninismo sabia muito bem que na hora que a burguesia se sentisse ameaçada nos seus interesses, ela usaria o Estado para manter seus interesses, como fez o golpe de 64. Como fez os empresários do Chile e o sistema financeiro do Chile. Porque vamos pegar o exemplo do Salvador Allende. O Salvador Allende ele foi eleito pelo povo, tá certo? Para implantar um governo popular. As propostas do Allende estavam muito bem claras. Nacionalização dos recursos naturais, um projeto popular de desenvolvimento, né? Distribuição da riqueza. Digamos que um governante seja eleito, como foi o Salvador Allende, tá certo? Para implantar um projeto socialista de governo. Pronto, digamos. Certo? Será que a burguesia iria respeitar a vontade popular? Não, mas o comunismo... Peraí, mas ele não foi eleito? Então você está se contradizendo, porque se você não aceita a implantação do socialismo, sendo que esse projeto foi eleito pelo voto popular, então você não quer democracia. Você não está preocupado com democracia. Você está preocupado na manutenção desses privilégios. Né? Então, na verdade, é uma hipocrisia muito grande. Né? A democracia só serve até onde serve os interesses das elites. Né? Muito bem. Há uma crítica muito grande, tá certo, ao Marighella, tá?
O Marighella deixa muito bem claro nos escritos dele aqui, escritos de Carlo Marighella, onde ele fala, tá certo, de seus principais propósitos daí durante a ditadura militar. Então entenda, pessoal, é muito fácil a gente julgar essas pessoas que participaram da guerrilha, tá certo, sendo que elas viam, não sei porquê, né, é difícil até a gente imaginar, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas. Né? Talvez elas viram a única forma de combater o regime autoritário foi pela via armada, e o Marighella foi uma dessas pessoas. Né? Então, se for uma decisão correta ou não, adequada ou não, bem, eu não vou fazer esse julgamento, ok? Mas o fato é que o Marighella, ele deixa muito claro aqui, nesse livro, certo? Já um propósito democrático de construção do socialismo. Se era um sonho ou não, isso aí também é outra discussão. Mas veja que o caso Marighella aqui, ele já deixa muito bem claro o seu distanciamento, né, com o modelo autoritário da União Soviética. Né? Então, enfim, esse livro Brasil Nunca Mais, ele mostra aqui, tá certo, de forma muito clara aquilo que o filme tentou relativizar, que foi a questão da tortura. Ou seja, o filme tenta passar que só foi torturado, preso as pessoas que faziam coisas erradas. O que essas coisas erradas? Era lutar contra o regime. Né? Então não podia lutar contra o regime, é isso? Porque ele deixa sempre subentendido isso. Não, só foi preso e tal aquelas pessoas que representavam perigo. Então não podia criticar, não podia ser contra o regime, é isso? Então é uma coisa a se explicar também, né? Não podia ser contra o regime. Então, se não podia ser contra o regime, então você está justificando que, na verdade, foi um golpe. Porque o projeto popular do João Goulart, assim como o do Salvador Allende no Chile, certo? Foram eleitos pelo povo, mas a burguesia não iria admitir em nenhum momento que aquilo fosse implementado, não era isso? Muito bem. Ele fala que em 1h26, José Disseu, libertado pelo sequestro do embaixador americano, preso pelo maior esquema de corrupção do Brasil. Ele diz aqui que o esquema do PT foi um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Por que foi o maior? Não estou defendendo não, mas por que foi o maior? A velha generalização, né? Muito bem, o comunismo fez vítimas no Brasil, né? 1h26 ele fala isso aqui. O comunismo nunca foi implementado no Brasil, então que vítima ele fez, né? Muito bem, diversos ataques na capital de Pernambuco, atentado ao aeroporto de Guararapes. Né? Numa 1h26 ele fala sobre esse atentado aqui no aeroporto de Pernambuco. Nenhuma organização guerrilheira até hoje assumiu diretamente esse atentado. Né? E, assim, dizem que foi caso isolado. Bem, esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber, na verdade. Né? Psicopatas, torturados, perversos de ambos os lados. Outra coisa que eu não entendi, se eram psicopatas, torturadores, perversos de ambos os lados, como é que você pode... Porque, é como eu falei, uma coisa é você estar com o poder do Estado na mão. Então você fazer esse tipo de comparação, como se você estivesse falando de uma briga entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Não tem como comparar. Ele fala isso aqui numa 1h28, né? Ele fala, aqui na mesma 1h28, que os desaparecidos políticos, né? Na verdade foram pessoas que mudaram de identidade, que saíram do Brasil. E por que essas pessoas nunca mais apareceram? Não entendi isso aqui, tá certo? Então quer dizer que muita gente não apareceu até hoje porque virou a casaca, ou então porque tá fora do Brasil, nunca mais voltou, é isso? Né? Coisa absurda, né? A luta política justificava a tortura. O filme passa o tempo todo justificando a perseguição às torturas porque as pessoas estavam lutando contra a ditadura, entendeu? Então, ou seja, não podia lutar contra a ditadura, é isso? Repito o argumento, né? Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68, né? Se os militares estavam no poder desde 64. O fato da Ranieri Mazzilli ter assumido o poder, tá certo? Por um curto período de tempo, não anula toda a ditadura militar, não. Tudo já estava orquestrado, todo mundo sabia que quem ia assumir o poder eram os militares, não era o Ranieri Mazzilli que ia ficar com isso, né? Muito bem, governo militar tinha aceitação quase total, num 1h34 ele fala isso aqui, né? Principalmente aqui em relação ao governo do presidente Médici. Quase total, de onde é que ele tirou isso? Se foi quase total, repito, por que o Jango ganhou o plebiscito do presidencialismo? Né? Em maio de 68, impôs o relativismo da moral. Esse pessoal autoritário, da ditadura, né, eles têm assim digamos, eles têm um problema muito grande com essa questão da moral, dos costumes, né? Isso está em 1h35.
onde ele faz essa crítica aos movimentos de 68, que eles colocam o feminismo, né, a liberalização sexual, certo? Ou seja, esse pessoal que apoia o ditador, todos eles são fiéis, nunca traíram a esposa, tá certo? Nunca olharam para outra menina no meio da rua, eles são todos santos. Então por isso que eles vivem falando de moral, vivem falando de bons costumes, tá certo? Eles não participam de nada errado, não praticam nada errado, nunca fumaram maconha, né? Ou seja, em Copacabana, em Ipanema, não tem droga. Então, na cabeça deles, drogas é coisa da esquerda, né? E foi espalhado por meio de 68. Muito bem. Agora, o que eles não entendem, na verdade, é isso, né? Ou seja, a questão ideológica de um país ou de uma situação histórica qualquer, ela sempre é colocada, tá certo, em toda a sociedade, tá? Se você ler, por exemplo, a ideologia alemã do Marx, ele vai deixar muito bem claro o seguinte, que a ideologia de um determinado momento histórico, ela é a ideologia da classe dominante daquela sociedade, não é? Então isso aí, ele falou aqui chovendo molhado, na verdade, porque para quem estudou o mínimo, né, de filosofia e sociologia, sabe, tá certo, que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante daquela época. Né? Então, se a burguesia está no poder, é a ideologia dela. Se o faraó está no poder, é a ideologia do Egito daquela época. Então, essa é a coisa, né, mais comum do mundo, ok? Por falar em questão do Olavo falar a questão da CIA, tá aqui um livro do Heródoto Barbeiro, onde ele fala, né, dos relatórios da CIA. Os relatórios da CIA são públicos, principalmente muitos em relação à questão da ditadura militar no Brasil. Os arquivos são públicos, mostram a relação, né, dos Estados Unidos com o golpe de 64 no Brasil, só não vê quem não quer, né? Claro, eles não pesquisaram, tá? Aqui a gente mostra aqui uma outra coisa importante. Esses livros aqui do Marx, né, a luta de classe na Alemanha, tá certo? A luta de classe na França, né? Ou seja, a Sagrada Família, a Guerra Civil na França, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Esse 18 de Brumário é fantástico, porque o Marx ele vai fazer uma análise baseada na realidade. Então você percebe que o filme ele trata muito sobre a superficialidade das coisas, né? Detalhe, né? As fontes bibliográficas, as fontes historiográficas são raras, eles não citam as obras que as pessoas que eles falam, né, que diz, por exemplo, Gramsci fala tal coisa. Aonde Gramsci fala isso? Qual livro Gramsci fala isso? Né? Mas já a gente fala mais sobre isso. Muito bem, então, levando em consideração novamente essa questão do maio de 68, é uma falta de compreensão muito grande das pessoas que fizeram esse filme, de que a análise da realidade, como Marx mostra nesses livros, ela deve partir da própria materialidade. Então, ou seja, é feita uma análise superficial, né, das coisas, na visão deles, né? Jovens usados como massa de manobra numa trama em 1968, ou seja, os movimentos de 1968, no mundo todo, eles foram orquestrados, né? Eles foram organizados aí, é aquela velha pensamento que eu posso dizer, certo? Aquele velho pensamento enfim, daquelas teorias da conspiração que é típica do Olavo, né? Ele fala aqui que mais o quê? George Lukács, né? Ele fala que o Lukács, ele, numa hora e 36, certo? Ele fala aqui que o George Lukács, ele não mais acreditava, o Olavo fala, que o operário, a classe operária, seria, então, a classe que iria fazer a revolução. Então, ela teria que pegar ali as bases, né, do jurismo romano, enfim, da cultura judaico-cristã, dos aspectos da Grécia Antiga, certo? Isso aqui, Olavo, não tem nada a ver. Isso aqui é uma leitura completamente equivocada, tenho certeza que você não leu George Lukács, certo? Mas também pondera, né? Até para mim que tem um nível superior, entender George Lukács, você lê História e Consciência de Classe, Ontologia do Ser Social. Ontologia do Social é dessa grossura. Para você compreender, até para mim que tem um nível superior é difícil. Avalie para você que não terminou nem ensino fundamental. Então eu compreendo, né? Agora, por que eles agem dessa forma intelectual desonesta como, né? Por isso que eu pedi para você lembrar aqui, tá certo? Do novo ministro da Educação, onde ele admite usar da desonestidade intelectual para poder aqui, né, discutir com adversários. Porque ele sabe muito bem, gente, quem é que vai comprar
esse livro para poder, tá certo? Quem é que vai ficar comprando o livro para poder verificar se o que eles falam no livro, no filme é verdade ou não? Quem é que vai comprar a Ontologia do Ser Social, um livro difícil de ser lido, para poder ver se o que o Olavo tá falando é verdade ou não? Eles não citam nenhum livro. Onde é que o Lukács fala isso? Né? O Lukács é um filósofo que, inclusive, foi, tá certo, muito combatido por outros marxistas, tá certo, porque ele era acusado de ser um marxista ortodoxo. Não tem nada a ver com essa leitura que ele diz aqui, que o Lukács abandona, né, a visão classista operária revolucionária em troca de uma visão mais relativa, de maneira nenhuma. O Lukács é uma pessoa que mantém o seu ideal, tá certo? Marxista-leninista ortodoxo em muitos aspectos, né? Inclusive acusado de ser stalinista. Então é mentira, não tem nada a ver isso. Ele não diz o livro, não diz onde é que o Lukács fala isso, não tem nada a ver, certo? Se você lê História e Consciência de Classe, o Lukács vai perceber ali no seu livro, tá certo? Uma permanência da crença na luta de classes, na tomada do poder pelo operariado, tá certo? De forma bem clara ainda, tá certo? Claro que com outra visão, porque os tempos são outros, mas de maneira nenhuma ele abandona esse viés revolucionário do operariado, tá certo? Completamente, de maneira nenhuma, ok? Muito bem, então o que acontece? Ele fala aqui também no 1 minuto e 36, ele fala que o Gramsci, tá certo? Começou a escrever os cadernos do Cárcere. Eu não entendi isso aqui, porque o Gramsci morreu em 1937, né? O Gramsci morreu em 1937. Como é que ele começou a escrever os cadernos aqui na década de 60? Então, é um erro histórico grosseiro aqui que o filme comete, né? Bem, voltando a essa questão do Lukács, a gente pode perceber, o Walter Benjamin, né, ele tem um livro chamado sobre conceito de história, onde ele aborda essa questão que, inclusive, muitos marxistas utilizaram o livro do Walter Benjamin, que o Walter Benjamin morreu antes do Lukács, mas a obra do Walter Benjamin é muito utilizada para, inclusive, fazer uma leitura marxista diferente da do Lukács, né? Então, ou seja, não tem nada a ver, tá certo? O pensamento de esquerda toma conta do cenário cultural dos países e intelectual. Por que que a esquerda, tá certo, tem uma influência no meio educacional e no meio cultural muito grande, tá certo? Não é muito difícil entender isso aí. Não é muito difícil entender por quê? Porque as ciências sociais, uma das coisas que mais se aprende, tá certo, é entender as contradições da sociedade. Entretanto, uma das coisas que mais se fazia na minha época de faculdade, eu sou historiador pela UFC, tá certo? Na verdade era fazer uma releitura do Marx, né? Mas se lia muita outra coisa. Na verdade o Marx o que eu quis dizer, na verdade, é que o que se lia do Marx, muitas vezes era para criticar o Marx. Então, ou seja, não tem nada a ver, né, essa questão aqui. Brasil como maior país gramscista do mundo, mais que Itália e França. Numa hora e 38 o sujeito fala isso aqui. Aposto que ele não leu um livro do Gramsci, sabe nem quem é o Gramsci. Então tem nada a ver, certo? Então, ele entende o conceito de hegemonia, tá certo? Repito, uma das estratégias dessa direita é usar a desonestidade intelectual. Durante o filme ele vai jogando várias informações. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que as pessoas não vão atrás. Eles sabem que as pessoas não vão estar comprando livro como esse aqui do Mesaros para entender o conceito de ideologia e perceber que as sociedades elas têm naturalmente um desenvolvimento ideológico. Claro, dependendo do seu momento, né? O Olavo sabe que as pessoas não vão atrás do Gramsci para ler. O Olavo sabe que as pessoas não vão atrás, muito menos do Lukács para ler, que irá no Mesaros, né? Então ele se aproveita dessa ignorância das pessoas e da falta de conhecimento das pessoas, tá certo? Porque ele sabe que é muito mais convencer, porque eles são desonestos intelectuais, né? E eles confessam isso com as próprias palavras, como está dito aqui, tá certo? Aqui na fala do Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação, que aí vai fazer porcaria também. Muito bem, então ele fala de forma completamente equivocada do conceito de hegemonia, né? A melhor forma de você ser um gramscista é você nunca ter ouvido falar em Gramsci. Como assim? Como é que tu vai ser gramscista sem nunca ter ouvido falar em Gramsci? Nada a ver. Olavo diz que as ideias de Gramsci chegaram ao Brasil em 1964 e 65. E a escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt, Olavo, aprende, Olavo. Walter Benjamin, né? Se a gente pegar aqui o Adorno, o Horkheimer,
tá certo? O Habermas, que já faz parte de outra geração da escola de Frankfurt, mas tem uma ligação também. Se você pegar esses filósofos, você vai perceber que a escola de Frankfurt, ela não tem o viés. Ao contrário do que disseram do Lukács, a escola de Frankfurt, esses filósofos, eles têm um viés ainda mais aberto, tá certo? Eles já se distanciam mais dessa crença revolucionária operária. Então ele trocou os conceitos, então não tem nada a ver. Né? Errou completamente, dizendo que a escola de Frankfurt defende que o lumpen proletário, prostituta, bandido, né, seriam os novos revolucionários. Onde ele diz isso? Onde a escola de Frankfurt diz isso? Onde? Qual é o filósofo? Tá aqui, eu leio os livros, eu estudo a escola de Frankfurt, tá certo? Aonde, Olavo? Eu li, eu estudo, tem a dialética do negativo ali, do Adorno também, tem vários livros aqui da escola de Frankfurt. Onde ele diz isso? Qual livro? Por favor, me diga que eu não sei. Então, desmascarando você aqui de novo. Olavo diz, não havia uma publicação pequena de direita, tá certo? Numa hora e 42, ele fala que não havia oposição durante a ditadura militar a mídia da esquerda, ou seja, a liberdade de expressão não havia censura. Esse cara é louco, né? E a Globo? E a Veja? E aquela revista da Veja onde mostra os estudantes aí, certo? Sendo presos no congresso da Uni em 68, se eu não me engano. Entendeu? Então você dizer que a grande mídia não estava comprometida com o regime, né? Meu amigo, desonestidade intelectual, né? Não importa a verdade, o que importa é o fato que foi falado, né? Muito bem, eles são tão burros de um jeito, o pessoal do filme é tão burro de um jeito, que olha só o que eles fizeram. Logo após essa fala do Olavo, eles colocam uma imagem, tá certo, do jornal O Globo, de 16 de abril de 1974, onde ele diz, Geisel assume governo da verdade e da franqueza. O jornal O Globo elogiando, tá certo, o Geisel. Como é que a grande mídia, tá certo, fazia oposição? Ou no mínimo, tá certo, enfim, não apoiava o regime. Então, logo depois da fala do Olavo, eles colocam um jornal, tá certo? Para justificar, tá certo? Eles colocam um jornal que justifica e apoia o regime. Então, entrou em contradição completa com o que o Olavo falou. Isso aí tá, né, em 1 hora e 42 do filme. Então, caramba, pouca gente vai perceber isso aqui. Quase ninguém vai perceber isso aqui, tá certo? Mas por isso que eu fiz o vídeo, para lhe mostrar essas coisas, tá? Disseram que o Golbery, num 1 hora e 44, disseram que o Golbery de Couto e Silva, o general que foi chamado pelo Geisel, permite a articulação da esquerda. Então eles vão falando aqui que o Golbery, ele de certa forma abriu mão, tá certo, para que a esquerda pudesse existir nas universidades. A esquerda então, tá certo, domina o aspecto cultural, universitário, tá certo? E com isso nós temos aí uma dominação da esquerda, né, nas universidades, culpa do Golbery. Então, ou seja, o Golbery também era comunista. Eu acho que eles vão falar isso aqui também, tá certo? A censura havia, mas não foi profissional. 1 hora e 46. O que ele quer dizer com isso? Que o problema não era censura? O problema é que não colocaram gente competente para fazer a censura? Então o problema não era censura. Podia censurar, desde que botasse gente competente. É isso que eles querem dizer? Bem, é um argumento meio mau caráter, né? Não houve censura extensiva, visão exagerada da repressão, né? Meu amigo, não morreu tantas pessoas como morreu na Argentina e no Chile, certo? Mas houve repressão, houve censura, sim. Ora, o filme se contradiz nisso aí também. Ora, ele diz que não houve censura nem repressão, como Olavo. Ora, ele diz que houve censura e repressão. Não existe uma linha de raciocínio, tá certo, no filme, certo? Aparece o Bernardo Kister, tá certo? Que é um youtuber aí que finge que lê o livro que ele mostra, certo? E o engraçado, o Bernardo Kister, ele inclusive se irrita, tá certo? Porque os censores, eles foram incompetentes, olha só, né? Ele se irrita no filme porque a censura, tá certo? Não foi competente o suficiente para censurar a teologia da libertação, que era da igreja. Ora, se havia censura, diz ele, por que as obras da teologia da libertação não foram censuradas? Meu amigo, uma coisa é você censurar uma pessoa que quer escrever um livro qualquer e não tem influência nenhuma. Outra coisa é você censurar a Igreja Católica. Pô, larga a mão de ser burro. Os militares não eram de direita? Era um movimento revolucionário? Em 1 hora e 50 ele questiona isso. Os militares não eram de direita? Era o quê? Era de esquerda?
não eram positivistas. O que tem a ver positivismo com ser de esquerda ou de direita? Não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Ser de direita, predominantemente, é você defender ali o livre mercado, tá certo? E a não interferência do Estado na economia, a priori, tá? Atentado do Rio Centro, 30 de abril de 1981, né? Isso sim é terrorismo. É você se utilizar do poder do Estado para torturar as pessoas e prender indiscriminadamente. Isso sim é terrorismo. É você fazer que nem os militares da linha dura fizeram em 1981 para querer explodir uma bomba no meio de várias pessoas, né? De forma indiscriminada. 1h52 ele fala da anistia, do processo de anistia, da abertura política, tá certo? Fala que houve uma guerra civil. Repito, guerra civil, você colocar o exército contra 70 pessoas contra o exército, chamar isso de guerra civil, eu acho que é superestimar os guerrilheiros, viu? Superestimar os guerrilheiros. Muito bem. Ditadura supostamente repressiva. Supostamente repressiva. Depois disso, só sobrou como força política organizada o PT. Em 1h55, ele fala que só o PT sobrou como força organizada política. Isso aqui é um erro histórico, tá? O PT não era a única força organizada política. Poderia ser a única força, nisso aqui eles acertaram no filme, dizendo que era um partido de massa. Aí tudo bem, podia ser até o principal partido de massa da época, mas a única força política organizada de maneira nenhuma. Vários partidos se organizaram, né, o PDT, né, o MDB virou, né, PMDB e por aí vai. Tá? As pessoas não vão para a rua se o bolso não for afetado. 1h56. O cara fala isso aqui, eu achei muito interessante. Porque, de fato, ninguém vai para a rua fazer protesto quando não afeta o seu bolso. Né? Os movimentos de direta já, Paulo Maluf contra Tancredo Neves. Paulo Maluf. Lembra do Paulo Maluf? Pois é. O honesto. Adivinha quem era, né, apoiador dele? Isso, os militares. Candidato dos militares. O honesto Paulo Maluf, né? Pois é. Então, para você ver o quanto a ditadura não teve corrupção. Os militares exacerbaram o seu papel. Nas 2 horas ele fala isso. Ora, os militares exacerbaram o seu papel. Volta a pergunta, o problema não foi a ditadura? Né? Então, não poderiam receber os anistiados? Então, existe uma crítica muito grande aqui nesse ponto. Quando chega 2h02, ele faz uma crítica à Constituição de 1988. Olha só, eles chegam ao ponto de dizer que a Constituição de 1988, de certa forma, chegou a ser um tanto quanto que muito democrática. Né? Eles não gostam da democracia. É um pessoal realmente que tem raiva da liberdade, tem raiva da democracia. Né? Muito bem. Crítica ao modelo de intervenção do Estado. Evidentemente, aparece aí esses liberais falando, né, que com certeza entraram com dinheiro para financiar esse filme, tá? Falando contra o eixo central de tudo, pessoal. Os interesses da economia privada, dos interesses privados aqui, certo? Que não é de hoje no Brasil. Então, o cara pega e diz aqui, a promessa de gratuidade para todos é a promessa de mediocridade para todos. Em 2h30. Engraçado. Certo? Em Cuba é gratuito a saúde, a educação e é muito bom. Na Suécia também. Na Noruega, Dinamarca também. Nova Zelândia também. E é muito bom. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Evidentemente, o que ele quer dizer é aquilo que o neoliberalismo defende. Se você não pode pagar por saúde, que borra. Se você não pode pagar por educação, que fique burro. Né? Nova República é uma farsa, ele diz. O povo ficou de fora? E por acaso, durante o golpe militar, o povo ficou de dentro? Durante o regime militar, o povo participou da escolha do presidente? Né? Então, na verdade, é o mesmo argumento cínico e hipócrita, né, que o novo ministro da Educação também costuma usar, como de sempre. Né? Não racionaliza o discurso, apenas ataque. Né? Como se o povo participasse do processo político na ditadura militar. Ou seja, o problema nunca foi a ditadura. Né? Ele não tem problema com tortura, ditadura, eles não tem problema nenhum com isso. O problema deles é quem garante os privilégios, tá certo, do grande capital. Então o problema é só esse. Olavo diz, humanidade para quem matou o comunismo. Cita o Gabeira, em 2h04, certo? Então, esse pessoal pensa o quê? Que o capitalismo nunca matou ninguém, é? Eles nunca ouviram falar de colonialismo, neocolonialismo, não? Por acaso, quantas colônias, né, a União Soviética teve? Tá entendendo?
A União Soviética sempre defendeu a liberdade, né, dos países que eram colônias na China e na África. Não estou dizendo que não havia interesse nisso, claro que há, certo? Mas por acaso esses países coloniais eram governados por quem? Por países socialistas? Ou foram dominados, roubados, sua população morta por países capitalistas? Né? Bem, então eles falam isso como se no capitalismo nunca tivesse existido nada, né? Eles querem justificar as mortes do capitalismo com as mortes do comunismo. Então, um argumento chulo. Eles terminam o filme com uma frase do George Orwell, né? Que diz assim: num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário, que o George Orwell, né, autor do livro 1984, ele fala. Claro que eles não têm interesse nenhum com a verdade, né? Voltando para a frase do novo ministro da Educação, certo? Vou até repetir para vocês. Quando ele, um comunista, chegar para você com um papo de nhon, xingue ele. Olha só, mandando xingar e não conversar, discutir. Faz como o Olavo diz para fazer, olha só, né? O Olavo que não terminou nem o ensino fundamental. E quando você for dialogar, não pode ter premissas racionais. É o mesmo tipo de gente que coloca uma frasinha dessa aqui de efeito do George Orwell. Eles estão pensando que o George Orwell criticava o quê? Apenas a ditadura do comunista? Então, essa é uma outra estratégia cínica que eles sempre usam de pegar um autor que supostamente, certo, tem uma frase isolada e possa servir a eles para defender o seu pensamento autoritário, como se eles não fossem autoritários e querer atingir o autoritarismo dos outros apenas. Né? Então, olha aqui, né, que ideia cínica, hipócrita. Né? E é muito bom aqui, porque sai da própria boca deles esse cinismo, essa hipocrisia, ao dizer que eles não têm problema nenhum, tá certo, com ditadura. É muito bom escutar isso aqui, porque isso justifica ações contra eles mesmos, tá certo, posteriormente, quem sabe, né? Gente, parabéns a você que chegou aqui ao final desse vídeo. Realmente foi, assim, o vídeo mais longo que eu já gravei, né? Espero que você goste, tá bom? Grande abraço, sucesso e até breve. Tudo de bom. Até mais, tchau.